Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do 9º ano do Ensino Fundamental. PET de número 4, atividades da semana de número 2, que se encontram aí na página 33 do nosso PET. Mas antes, quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma aula nova, você vai receber a notícia em primeira mão. É claro, curta também o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Nessa semana, nós iremos estudar volumes. E a atividade número 1 diz o seguinte: compare os volumes dos dois sólidos A e B desenhados abaixo. Então, olha, eu tenho dois sólidos aqui. Eu quero comparar o volume deles. Pessoal, esses dois sólidos, para calcular o volume deles, é a mesma estratégia. Comprimento vezes largura vezes altura. Porque os dois sólidos eles têm dimensões diferentes. Mas para eu calcular o seu volume é a área da base vezes a altura. Aqui a base é um retângulo, aqui a base é um retângulo. Então é a área de um retângulo vezes a altura. É por isso que o volume aqui, olha, nós vamos falar que é comprimento vezes largura vezes altura para os dois. Então esse sólido A, o volume dele, 3 vezes 2 vezes 4. Então, ó, 3 vezes 2, 6 vezes 4 é 24. Ó. Metros vezes metro vezes metro é 24 metros cúbicos. Você até pode deixar a resposta assim, ó, não tem problema nenhum. Se você quiser passar para litros, é só lembrar que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Ou seja, eu vou multiplicar isso aqui por 1000. E se eu multiplicar por 1000, então o volume desse sólido é 24 vezes 1000, é 24.000 litros. Ok? O sólido B, lembrando que eu quero comparar os volumes, né? O sólido B, da mesma forma, olha, comprimento vezes largura vezes altura, ou seja, 3,5 vezes 1,5 vezes 5. Fazendo essa multiplicação, eu vou ter aqui 26,25 metro vezes metro vezes metro, metro cúbico. Observa, pessoal, que se eu deixo em metros cúbicos, já dá para comparar. Aqui é 26,25 metros cúbicos, aqui é 24, eu já sei que esse aqui é maior, que as dimensões aqui me permite maior capacidade de armazenamento, tá bom? É claro, como eu fiz no primeiro, eu também vou fazer no segundo. Vou multiplicar por 1000 e também irei deixar a resposta em litros. Multiplicando aqui por 1000, ó, eu vou ter, ó, é só andar com a vírgula 3 casas para a direita. A vírgula está aqui, 1, 2, 3, ou seja, 26.250 litros. Aí, olha, pediu para comparar os dois volumes. Automaticamente, a gente já pode concluir que o volume do sólido A, que é o primeiro, é menor do que o volume do B, tá bom? Então, para fins de comparação, o segundo aqui, que é o B, é maior do que o A em capacidade de armazenamento. Vamos fazer a questão de número 2. Vamos lá. Questão de número 2. Compare o volume dos dois sólidos A e B desenhados aí. Então, olha, eu tenho, pessoal, o sólido A é um cilindro, o sólido B também é um cilindro. Eu quero calcular o volume desses dois cilindros e comparar os dois. Vamos lá. Como é que eu calculo o volume de um cilindro? O volume é a área da base vezes a altura. Ó, área da base vezes a altura. A base do cilindro é um círculo. Então, a área da base é a área de um círculo, ó. Π vezes raio ao quadrado vezes altura. Então, para eu calcular aqui o volume de um cilindro, eu preciso de duas coisas. Do raio da base e preciso da altura. Ok? Nos dois cilindros, me deu a altura e me deu o diâmetro. O que é o raio, já que eu preciso dele? O raio é a metade do diâmetro, ou seja, é o diâmetro dividido por 2.
Então, nesse caso aqui, o raio desse cilindro é 22 dividido por 2, ou seja, é 11 metros. Aqui está em metros. Então agora eu vou calcular o volume desse cilindro. Então, o volume, ó, π vezes raio ao quadrado vezes altura. Ou seja, π vezes 11 ao quadrado vezes a altura, que é 3. Então, o volume vai ficar π vezes 11 ao quadrado é 121 vezes 3. Fazendo isso, pessoal, 3 vezes 121 vai dar 363 π metros cúbicos. Por que metros cúbicos? Porque aqui é metro, ó. A resposta em metros cúbicos. Quer deixar em litros? A gente deixa também, não tem problema nenhum. Olha, pode ficar π aqui, não tem problema nenhum. Eu vou deixar todas as opções de resposta para você entender, mas pode ficar desse jeito. Se você quiser tirar o π daqui, você pode usar o π, por exemplo, como, vou até colocar aqui, ó. Você pode colocar o π 3,14. É muito comum usar 3,14. O exercício não falou nada. Quando o exercício não fala nada, você pode deixar desse jeito. Mas eu vou colocar as outras opções para você perceber que nós temos outras formas de dar essa resposta. A primeira delas é se no lugar do π eu colocar 3,14. Então o volume ficaria desse jeito, ó. 363 vezes o 3,14. Isso vai dar 1139,82 metros cúbicos. Então é uma opção, continua metros cúbicos, ó. A outra é ainda passar isso para litro. Se eu passo para litro, eu vou multiplicar por 1000, ou seja, 1139,82 vezes 1000. Por que por 1000? Porque 1 metro cúbico, ó, vou colocar aqui, ó, 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, se eu multiplico isso aqui, eu vou ter, ó, 139,82, acrescento 0. A vírgula estava aqui, andou 3 casas para a direita, porque multiplicou por 1000, ó. 1, 2, 3, e a resposta fica litros. Então, eu tenho várias maneiras de deixar essa resposta, tá? Ficando π, tirando π, passando para litros, não importa. Então, aqui ficou 1 milhão, no caso aqui, vamos lá, 113 mil, opa, aqui ó, 1.139.820 litros. O segundo cilindro, vamos calcular o volume dele. A mesma coisa, área da base vezes a altura, ou seja, π vezes, qual que é o raio? Ó? Se o diâmetro é 60, primeira coisa, pessoal, aqui é metros e aqui é centímetros. Você precisa igualar essas unidades de medida. Eu vou passar tudo para metro. Por que eu vou preferir deixar em metro? Porque o primeiro já está em metro. Para eu comparar os dois, né? Se eu for comparar em metro, aqui tem que estar em metro, aqui em metro. Se eu for comparar em litro, aqui em litro e aqui em litro. Como aqui já é metro, ó, eu vou passar isso aqui para metro. Como é que eu passo centímetros para metros? Passar centímetros para metro é só dividir por 100. Que aí vai ficar 0,6 metros. Isso é o diâmetro. Quer dizer que o raio é a metade disso. A metade de 0,6 é 0,3. Pronto. Agora eu vou calcular. π vezes o raio. 0,3 ao quadrado vezes a altura, que é 240. Então, ó, ficou π vezes 0,3 ao quadrado, deu 0,09. 0,09 vezes 240. E 0,09 vezes 240 deu 21,6 π metros cúbicos. Pronto. 21,6 π metros cúbicos. Aqui, olha, 363 π. A gente já percebe que esse é maior do que esse. Então, para fins de comparação, como o exercício pediu, eu já posso falar o volume do A é maior do que o volume do B. Só que eu vou deixar igual eu fiz ali, ó. Vou passar para... Vou tirar o π, vou usar o 3,14, vou dar todas as opções de resposta para vocês. Então, se eu colocar no lugar do π 3,14, ó, vai ficar 21,6 vezes 3,14.
E fazendo essa multiplicação, vai dar 67,824 metros cúbicos. Se eu passo isso aqui para litros, ó, multiplicando por 1000, a vírgula anda 3 casas para a direita. 1, 2, 3, ou seja, 67.824 litros. Pronto. Então, a resposta em litros, a resposta em metros cúbicos, tirando o π, mas para fins de comparação, mais uma vez eu vou bater na tecla. Basta o primeiro, ó. A gente já percebe, 21,6 metro cúbico é menor do que lá. Então, comparando os dois volumes, o volume do primeiro, que é o volume do sólido A, é maior do que o volume do sólido B. Ok? Então, para fins de comparação, o primeiro tem maior capacidade do que o segundo. Vamos fazer a próxima questão. Vamos lá. Questão de número 3. Compare o volume dos dois sólidos A e B desenhados a seguir. Então, eu tenho um cilindro e tenho um paralelepípedo. E eu quero comparar os volumes. Então, vamos lá, pessoal. Começando aqui pelo cilindro. Como é que se calcula o volume de um cilindro, hein? O volume do cilindro, ó, é a área da base vezes a altura. Porém, como é que calcula a área da base? A área da base de um cilindro é um círculo. Então, o volume do cilindro vai ser a área da base, que é um círculo, ó, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Pronto. Então, eu preciso de duas coisas. Quais são as duas coisas? O raio e a altura. A altura está aqui, 8 decímetros. Aqui me deu de vermelho aqui o diâmetro. O que é o raio, pessoal? O raio é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro é 2,2, o raio vai ser 2,2 dividido por 2. O raio é 1,1. Decímetro, né? No caso aqui é a unidade, ó. Decímetro e decímetro. Então, agora é só substituir aqui, ó. Então, o volume é π vezes 1,1 ao quadrado vezes a altura, que é 8. Então, o π vezes 1,1 vai dar 1,21 vezes 8. Deixa eu melhorar esse 2 aqui, ó. Então, o volume 1,21 vezes 8 vai dar 9,68. Π, aqui é decímetro, né? Então, decímetros cúbicos. Pronto, aqui, ó. Resposta 9,68 decímetros cúbicos. 9,68 π. Professor, eu não quero que fique o π. Então você pode colocar no lugar do π o 3,14. Se eu colocar no lugar do π o 3,14, vai ficar assim, ó. Volume 9,68 vezes 3,14. Fazendo essa multiplicação, vai dar 30, ó, dá 30,3952 decímetros cúbicos. Pronto, aí não fica tendo π. É obrigado o professor colocar no lugar do π 3,14? Não, porque o exercício não pediu isso, mas eu estou te mostrando aqui que é uma opção. Deixando em decímetros cúbicos, se você quiser passar para litros, você também pode. É só lembrar, 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro, né? Ó, 1 decímetros cúbicos é igual a 1 litro. Então, é só trocar, né? 30,3.952 decímetros cúbicos é 30, litros. Ou seja, a gente muda a unidade, né? Porque para fins de cálculo não mudou nada. Para fins de cálculo, né? Decímetros cúbico é a mesma coisa aqui, ó. 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Beleza? Então, são as opções. Ou deixa em decímetro cúbico ou deixa em litro, aí tanto faz. Aqui no paralelepípedo, como é que calcula o volume de um paralelepípedo? A mesma ideia, área da base vezes altura, porém a base é um retângulo, né? Retângulo, comprimento vezes largura, ou seja, comprimento vezes largura vezes altura. Aí eu vou te chamar a atenção, pessoal. Aqui é decímetro, centímetro e centímetro. Você não pode fazer o cálculo do jeito que está. Ou passa tudo para centímetro, ou passa tudo para decímetros. Eu vou passar para decímetro. Por que eu vou passar para decímetro? Porque pediu para comparar o volume desse com esse. Esse aqui já está decímetro.
Então eu já vou passar tudo para decímetro, porque aí o cálculo final aqui já fica decímetro e fica mais fácil de eu comparar e eu não vou ter que fazer mais nada depois. Como é que eu passo centímetro para decímetro? É só dividir por 10. Se eu dividir aqui por 10, ó, vai ficar 8 decímetro. Se eu dividir aqui por 10, vai ficar 1,1 decímetro. Tá bom? Então, centímetro para decímetro, divide por 10. Então, o volume desse sólido vai ser comprimento 3, é 3,14 mesmo, né? Isso mesmo, eu notei certinho aqui, ó, 3,14. Engraçado que o comprimento aqui é justamente o π, né? 3,14. Vezes a largura, 1,1, vezes a altura, que é 8. Fazendo essa multiplicação, 3,14 vezes 8 vezes 1,1, vai dar 27,632 decímetros cúbicos. Pronto! Observa que do jeito que está aqui, eu já consigo comparar com esse, ó. Aqui é 30,3.952, aqui é 27. Ou seja, eu já estou vendo que o volume do A é maior do que o volume do B, ó. Porque aqui deu 30 e aqui deu 27. Já para fins de comparação, né? Eu posso parar aí. Mas aí eu quero mostrar para vocês. Eu vou passar isso aqui para litro. O que vai mudar? Só a unidade, né? Ó. É 27,632 litros, porque 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Tá bom? Então, assim a gente finaliza essa questão. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço, Deus te abençoe, ó. Tchau!